Desde já, eu quero pedir desculpa aí pela minha câmera, eu já comprei outra câmera, vai estar chegando amanhã. Então, para a próxima aula, vocês vão poder ver a minha cara, tá certo? Hoje, infelizmente, vocês não vão poder ver a minha cara, desculpa mesmo. Mas, eu tô aqui ao vivão. Se alguém quiser perguntar qualquer parada, vai perguntar para mim. Hoje eu fiquei o dia inteiro tentando resolver esses problemas de câmera e tudo. Não aprontei o nosso material, deixa eu só anotar aqui. Aula menos assustadora, né, Fernando? Eu concordo com você. O que vai ter de gente mandando mensagem para Eduardo assim, prof, o que você acha de todos os professores terem problema com a câmera, hein? Vai virar moda isso. Já pensou? Tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ó. Segundo o que eu recebi mais cedo de vocês, as dúvidas foram 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16 e 17. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a apostila. Vou colocando aqui. Então, se alguém tiver outra questão aí de dúvida, como eu estou montando material agora mesmo, pode falar aí que eu aproveito e monto agora. Tá? Vou pegar aqui, questão 2. 2, 4, 5, 10. Vamos lá, 4 tá aqui. 4, 5. O que vocês acharam, hein, desse módulo? Geralmente, poliedro não é uma coisa tão difícil, né? Mas tem prisma misturado, eu acho, né? Nesse módulo. Então pode ser que tenha sido um pouquinho mais difícil. A não ser que os prismas sejam aqueles prismas fofinhos, né? Que é cubo, paralelepípedo. São prismas fofinhos, não geram tanta dúvida assim. Aí, se a gente quiser, a gente pode complicar uma questãozinha de prisma também. É só a gente querer. Deixa eu ver aqui, 12, 13. Pegar mais essas duas aqui, aí a gente já começa. 12. A 3 é grande, hein? Só mais a 3 aqui, a gente já vai. Beleza. Tranquilo, cadê vocês? Cadê vocês? Vocês estão aqui? Então vamos lá. Página 59, obrigado, Gabriela. A jogando de vocês. Eu vou anotar aqui, depois dessas que eu botei aí, eu coloco a 6 também. Então já coloquei até a 13. Isso. Aí pedi a 19 também. Show de bola. Ah, eles são fofinhos sim. Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui bonitinha. Todo mundo vendo pelo menos a minha tela aí, me escutando bem, vendo a minha tela direitinho. Fala aí. Tudo ok? Então vamos nessa. Pessoas, o título do módulo, né? Deixa eu até conferir na apostila para eu não falar besteira. Volta, volta, volta. Cadê o título do módulo? Se eu não me engano, é cilindros e ou. Não é essa não. Ih, rapaz, peguei as questões todas erradas. Peguei do módulo errado, peguei do módulo 9. Poliedros e prismas. Então me dê mais um tempinho aí para eu pegar as questões certas. Nesse momento é aquele momento que a gente fala um palavrão que você não deveria ouvir. Mas vamos lá. Peraí, pessoal, rapidinho. A gente não vai ter mais problema técnico nenhum. Na fé, não vai ter mais problema técnico. A questão 12, vocês erraram. Quem teve dúvida, né, no caso? Teve dúvida em matemática financeira, não foi em geometria, né? Convenhamos.
Tô acabando aqui. 13. Pronto, acho que agora a gente consegue. Beleza? Deixa eu só botar vocês na minha tela aqui. É isso. Bom, vamos lá, pessoal. Agora sim, com as questões corretas na tela. A minha tela está em branco aí, porque eu vou escrever um pouquinho antes. Então vamos lá. São duas coisas que são diferentes, mas iguais de certa forma, né? Vamos botar assim: poliedro. Nem todo poliedro é um prisma, mas todo prisma é um poliedro, né? Então tem a ida, mas não tem a volta. O que que a gente sabe sobre poliedros? Vamos lá. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Essa é a fórmula em disparada mais conhecida de poliedros, certo? Onde V é o número de vértices, F, número de faces, A, número de arestas desse poliedro, tá bom? Observações que a gente tem que fazer aqui sobre poliedros para que você não sofra lá na frente. Existe outra fórmula de poliedros, que é aquela que calcula a soma dos ângulos de todas as faces. A fórmula é 360, que multiplica V menos 2. Se eu pudesse falar para você, se você perguntar assim, prof, obrigatoriamente eu tenho que decorar essa fórmula aqui, eu vou falar assim, cara, se você tiver que priorizar alguma coisa, não será essa fórmula aqui não, tá? Porque no Enem, por exemplo, a gente não vê muita aplicação dessa fórmula aqui. Na verdade, eu nunca vi. Mas essa fórmula aqui de cima a gente vê sempre que cai poliedros, tá certo? Então vamos para um outro OBS aqui agora. Também sobre poliedros, obviamente, né? A relação entre lados e arestas. Lado é diferente de aresta. Não sei se você se liga nisso, né? Lado é quando a gente está falando de um polígono, figura plana, né? Essa figura plana aqui tem 3 lados. Essa figura aqui, ó, é um prisma, vamos botar assim. Poliedro, né? Mas é um prisma também. Essa figura, ela não tem lados, ela tem arestas, tá certo? E qual é a relação entre lados e arestas? E é isso que eu quero falar para você agora, se liga. Como é que a gente monta um poliedro? A gente pega vários polígonos e faz a junção desses polígonos. Como assim, junção dos polígonos? Se eu pegar esse triângulo e quiser juntar com esse retângulo, vamos lá, eu vou juntar esses dois lados. Quando eu juntar esses dois lados, a minha figura resultante vai ser essa daqui, ó. E se você fizer isso com todas as faces do poliedro, o que seria agora essa linha? Não é mais lado, porque você juntou dois lados. Quando você junta dois lados, você tem uma linha como essa, que a gente chama de aresta. Então, o número de arestas, na verdade, é a metade do número de lados, se todos os polígonos estivessem soltos. Aí eu vou dar um exemplo para você. Um poliedro qualquer, não vou falar o nome dele agora, um poliedro possui 20 faces triangulares. Só apagar aqui porque essa coisa ficou feia. 20 faces triangulares, beleza. Então você vai imaginar 20 triângulos soltos em cima da mesa. Cada triângulo tem 3 lados. Então, soltos e esparramados em cima da mesa, você tem 60 lados. Maravilha. Se você resolver juntar esses 20 triângulos para formar um poliedro, você tem que dividir esse número de lados por 2, aí você tem 30 arestas. Isso aqui cai direto, essa relação entre lados e arestas. Tá certo? Aqui eu fui fofo, falei sobre um icosaedro, que é o icosaedro regular, né? Que é o cara que tem 20 triângulos equiláteros nas suas faces. Então é assim que a gente calcula o número de arestas quando a gente sabe o número de faces. Por exemplo, se o cara falar para você que um poliedro é formado por 11 triângulos, não, por 10 triângulos e um decágono, qual o número de arestas? Cara, vamos lá, são 10 triângulos. Então é 10 vezes 3, 30 lados. Um decágono. O decágono tem 10 lados. Então, bom, 30 lados, mais 10 lados, 40 lados. Quantas arestas tem esse poliedro? 20. Sacou? Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os principais nomes de poliedros? Me diz aqui, ó. É, tetraedro regular. Eu quero que você me diga quantas faces e qual é o tipo das faces. Vamos lá, fala para mim aí. Tetraedro regular tem quantas faces? Fala no chat para mim, por favor. Essa é fácil. Pelo prefixo você vai saber. 4 faces, show de bola. De que tipo elas são? São pentágonos, são quadriláteros, são triângulos, são hexágonos? Isso aí, Giovana. Então são 4 triângulos. Um tetraedro regular são 4 triângulos, e como ele é regular, são 4 triângulos equiláteros. Show de bola. Hexaedro regular. Fala para mim quantas faces. Show de bola. De que tipo elas são? Eu falei hexaedro regular. De que tipo elas são? Eu posso falar quadrangulares, mas como aqui está escrito regular, elas são quadradas, certo? Então esse cara é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Beleza. Agora vamos para um outro aqui. Octaedro. Eu estou te falando dos principais, tá? São aqueles que podem, porventura, cair na prova escrito assim, o nome, mas ele não te dá nem o número de faces, nem o tipo. Então fala aqui para mim agora, octaedro regular, quantas faces e o tipo? 8 faces, beleza. Qual é o tipo? E agora? O que você me diz?
Boa, 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 boa. São triângulos equiláteros também. Excelente. Quem não sabe o que é um octaedro regular? É uma pirâmide triangular em cima da outra. Aqui, ó, triângulos equiláteros. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Esse é um octaedro regular. Excelente. Não, não descobre, Vitória, não se descobre. Isso aí é uma coisa que você deveria ter sido apresentada lá no ensino fundamental e depois no ensino médio, e é uma coisa que a gente teria que gravar mesmo, só isso. Não é uma coisa de que, se você olhar isso daqui, você percebe, não, tu não percebe nada. Realmente é como se a gente estivesse sendo apresentado a eles e a gente passasse a conhecer a partir de então. Tá joia? Tamo junto. Agora o próximo, que pode também ser colocado numa prova. Dodecaedro regular. Quantas faces? Qual o tipo? E é por isso, pessoal, que eu tô dando isso tudo aqui para vocês, para quem não conhece, ser apresentado, né? Então tá aqui, ó, 12 faces, excelente. Agora eu quero ver qual é o tipo de face, volta, de um dodecaedro regular. E agora? Não é um tipo comum que a gente vê por aí o dia todo. Isso, galera. São pentágonos. Aqui, ó. Pam, 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 pam. São pentágonos. Muito bom, muito bom. E tem esse aqui, que é o icosaedro regular também. É um cara que eu já apresentei para vocês hoje, dei o meu exemplo ali na esquerda, né? Ele tem 20 faces triangulares e todas elas são equiláteras. Beleza? Esses são os principais nomes dos principais poliedros. Tá certo? Podemos continuar? Show de bola. Agora vamos falar um pouquinho de prismas. Diz aí para mim no chat, se você souber, e se você achar que sabe também, no máximo que eu vou falar é não. Qual é a única, eu disse única, característica de um sólido, para que você olhe para ele e fale assim, tu é um prisma. Fala para mim no chat. A única coisa que um sólido tem que ter para ser considerado prisma, fala para mim aí. Duas bases, Vitória? Não. Vou te dizer por que que não. Porque o abajur da sua casa, ele tem duas faces. Duas faces, duas bases, vamos botar assim, e elas são paralelas. Mas ele não é um prisma. Então a galera que botou duas faces paralelas aí, prolongamento de uma face, o que seria isso, Bianca? Tô tentando imaginar. São compridos, Agnes? Não, não, tem uns que são curtinhos. A caixa da pizza, por exemplo, ela é um prisma curtinho. Pois é, né, galera? Então vamos lá. Bases em planos paralelos? Não, Poliana, porque o abajur, que eu dei o exemplo ali, ele também tem bases em planos paralelos, mas ele não é um prisma. Ser um poliedro? Não, Ana Paula, porque um icosaedro, ele é um poliedro, mas ele não é um prisma. Pois é, pois é. Então vamos lá. Talvez alguns saibam, mas bases equiláteras, não. Equiláteras e paralelas. Bom, eu vou consertar um pouquinho o que a Gabriela falou, né? E o que a Natália falou também. Eu trocaria, na fala da Natália, eu trocaria lados por bases, ou seja, duas bases iguais. E eu trocaria ali na Gabriela o equiláteres por iguais também, tá? Para que o cara seja um prisma, ele tem que ter duas bases iguais. Então, por exemplo, a caixa do Toblerone, tu conhece esse chocolate Toblerone? Então, a caixa do Toblerone, ela tem um triângulo aqui, na delícia, né? Maravilhoso. Aí, ó, vai lá pra baixo, compridona assim, né? Tcharam. Ah, eu nunca comi um Toblerone, mas tu já viu na prateleira. Aqui, ó. Ou então tu já viu lá no fundo da sala aquele teu amigo comendo e não te deu nem um pedaço. Isso daqui é a caixinha do Toblerone. Então, ela é um prisma por quê? Porque tem esse triângulo do lado de cá e o mesmo triângulo lá do outro lado. Mas, prof, eu aprendi que prisma, ele tem que estar em pé assim, ó. Como é que esse teu coisa aí tá deitado e você chamou ele de prisma? Isso daí pode ser interpretado também como telhado de uma casa, de um galpão, alguma coisa assim, não é? Então não é um prisma sim, danadinho. A diferença é que você pode pegar a caixa do Toblerone e colocar ela em pé, ou colocar ela deitada, mas ela não vai deixar de ser um prisma. Você tem que identificar na figura duas bases que estejam uma de frente para a outra e elas sejam iguais. Por que que o abajur, ele não é um prisma? Porque o círculo de cima é diferente do círculo de baixo. A lata de Nescau, por exemplo, tem um círculo em cima de leite em pó, sei lá. Tem um leite em cima aí. Tem um círculo em cima e o mesmo círculo embaixo. Então, a latinha de leite em pó, ela é um prisma? Sim. Não, prof. A lata de leite em pó é um cilindro. Porra, um cilindro é um prisma circular, cacete. O cilindro é um prisma. Tanto que quando a gente fala de volume de prisma, qual é a fórmula do volume de um prisma, prof? Área da base vezes altura. Se a gente pensar num cilindro, a base é circular. Então o volume do cilindro é a área do círculo, que é a área da base, vezes a altura. Ai, prof, igualzinho a fórmula do prisma. É porque o cilindro é um prisma bonito. De boa? Características que a gente tem que saber sobre prismas. Vamos lá. Se você, eu já vou adiantar, eu nem olhei os exercícios hoje, tá, pessoal? Peço desculpa por isso, mas eu já vou adiantar coisas comuns que acontecem quando a gente está falando de prismas. Se você tem um reservatório no formato de um prisma qualquer, ou de um cilindro que é um prisma, né? Vamos lá. E você tem, entrando nesse reservatório, líquido a uma vazão constante, qual o formato do gráfico que representa a altura do nível do líquido no reservatório? Responde para mim no chat.
Vamos supor que você tem uma caixa d'água de um condomínio gigantesca, ela é cilíndrica, mas ela é gigantesca. E ela está sendo alimentada por uma tubulação de água a uma vazão constante. Aí no computador lá do condomínio tem o nível da água lá na caixa d'água. E o computador mostra a evolução do nível do líquido conforme essa tubulação está aberta para encher a caixa. Eu quero saber de vocês, quero que vocês coloquem no chat, qual o formato desse gráfico que representa a evolução da altura do nível do líquido. Por que é uma reta? Porque é constante. Isso aí. Eu só vou acrescentar uma coisa no que Poliana e Sara falaram. É constante? Sim. Mas o que é constante? A variação é constante. Certo? Quando a gente fala de reta, vamos lá para Mate 1. Quando a gente fala de reta, a gente está falando de função afim, função do primeiro grau, que é aquela y igual a x mais b. Quem é aquele a, que é o coeficiente do x? A gente chama esse a de taxa de variação constante. Então, se por um acaso você está ali com uma vazão de líquido constante, essa vazão é o azinho da função que representa essa reta. Tá certo? Então, vocês estão certíssimos. A evolução é representada por um gráfico em forma de reta. Maravilha. Conforme o volume exige que a gente saiba a área da base, então vamos lá. Principais áreas que a gente tem que saber. Triângulo, base vezes altura sobre 2, não preciso nem falar. Se o triângulo for equilátero, apenas se ele for equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, existe uma outra fórmula de triângulo, que eu não sei se você sabe, que é A vezes B vezes seno do ângulo entre eles sobre 2. Não sei quem é seu professor de mate 2, né, mas ele deve ter dado isso aqui para você. Aí a gente tem retângulo, que é base vezes altura, quadrado, que é base vezes altura também, já que o quadrado é um retângulo, né? Mas você pode botar como lado ao quadrado, tanto faz. O hexágono. A área do hexágono, a gente brinca sempre com o hexágono, né? Que a gente pode dividi-lo em 6 triângulos equiláteros. Então a área do hexágono é de 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Joia? Depois disso tem a área do círculo, que é πr ao quadrado. E eu acho que isso daqui é tudo que a gente precisa para calcular qualquer coisa dentro de prismas. Vamos ver? Vamos lá, então. Podemos ir para as questões, para a gente ver quais são os medos de vocês, quais são as dúvidas. Bora? Todo mundo junto? É nóis. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Esse é o lema. Vamos ver aqui, ó. No Laboratório de Matemática do Colégio Militar do Rio de Janeiro, há somente os modelos de sólidos da imagem a seguir. Sabe-se que são 40 esferas e que o número de 40 esferas, já bota 40 esferas. E que o número de cilindros é 3 vezes o número de arestas da pirâmide. Quantas arestas tem a pirâmide, pessoal? São 4 na base e sobe 1, 2, 3, 4. Então são 8 arestas a pirâmide. E ele fala que o número de cilindros é 3 vezes o número de arestas da pirâmide. Então 3 vezes 8, 24. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu o meu 24 ali? Show? Sabe-se também que existem 24 poliedros de 5 faces. Galera, vou chamar de sólido 1, sólido 2, sólido 3, 4 e 5. Fala para mim o número do sólido que representa um poliedro de 5 faces. Excelente, é o 4, né? É o 4, porque esse 5 aqui, quem botou o 5, ele tem 5 faces laterais e mais 2 faces que são as bases. Então ele teria 7 faces, o número 5. Esse número 4 aqui é o poliedro que tem 5 faces. É uma pirâmide de 4 faces laterais e uma base, ou seja, 5 faces. Então ele disse que são 24 poliedros de 5 faces. Beleza. E que o número de cones, que é o número 2, é igual ao quádruplo do número de faces do prisma. Então tá aqui, ó, são 7 faces o prisma. E ele diz que o número de cones é 4 vezes 7. 4 vezes 7, aqui, 28. Já a quantidade de prismas é um número menor que 50 e múltiplo simultaneamente de 6 e 7. Pessoal, se ele é múltiplo comum a 6 e 7, o menor deles é 42. O próximo é 84. O próximo seria 126, porque vai pulando de 42 em 42, porque o 42 é o mínimo múltiplo comum a esses dois números. Como ele falou que é menor que 50, só pode ser o 42. Então eu tenho 42 prismas pentagonais. Até aqui tá tudo bem? Todo mundo entendeu aqueles números que eu coloquei ali? 40, 28, 24, 24 e 42? Tudo na paz, pessoal? Estou tentando fazer da forma mais devagar possível. Dentre as frações abaixo, qual representa a quantidade de poliedros em relação à quantidade total de sólidos? Bom, quantidade total de sólidos é a soma dessa galera aqui, né? Então vamos ver. 28 com 42 dá 70. 70 com 40 dá 110. 110 com 48 dá 158. Esse é o total. Agora, poliedros. Poliedros são esses dois aqui, né? Esse com esse. Então é 24 mais 42 que dá 66. Aqui, ó, 66. Se eu dividir por 2, vai dar 33. Por 2, vai dar 79. Esse cara aqui não dá para dividir por 3. Esse cara também não. E tá aqui, ó, 79 embaixo, 33 em cima. Fala aí, galera. Compreendida a questão 2? Missão dada, missão cumprida. Fala aí. Muito bom, muito bom. Então vamos para a próxima que vocês pediram, que é a questão 4. O poliedro convexo, um poliedro convexo tem 8 vértices. Aí vamos lá, bota aqui, 8 vértices. E apenas faces triangulares e quadrangulares. Então quantas faces triangulares eu tenho? T. Quantas faces quadrangulares eu tenho? Q.
Eu vou usar as iniciais. O que é esse T? Número de faces triangulares. O que é o Q? Número de faces quadrangulares. E ele diz que o número de faces triangulares, que eu chamei de T, é o quádruplo do número de faces quadrangulares. Show. O número de arestas desse poliedro. Mas, vamos lá, né? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice é 8. Face, se esse aqui é T e esse daqui, perdão, se esse aqui é 4Q e esse aqui é Q, olha só. Então o meu total de faces é 5Q, não é? Tudo bem? Conseguiram compreender essa relação que eu botei ali? E agora a gente vai fazer alguma relação que contenha lados e arestas. Olha só uma coisa. São T faces triangulares, cada face é triangular, eu multiplico por 3 porque são 3 lados. Mais Q faces quadrangulares, que eu vou multiplicar por 4 porque cada uma tem 4 lados. Esse total de lados, se eu divido por 2, eu tenho... Porra, volta. Eu divido por 2 porque aí eu vou ter o total de arestas. Lembra que a gente falou no início, quando eu fiz aquele resuminho ali? Ó? Isso daqui vai ser o total de arestas. Aí no lugar de T, eu vou colocar 4Q. Ó, 4Q vezes 3 mais 4Q sobre 2 é igual ao número de arestas. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 sobre 2, 8. Então o número de arestas eu vou substituir por 8Q. Aqui, ó. Agora eu vou jogar esse cara para cá, vou jogar o 2 para o lado de lá. Vai ficar 8 menos 2. Do lado de cá, 8Q menos 5Q. Isso aqui vai dar 3Q. 8 menos 2 dá 6. Então eu tenho duas faces quadrangulares. E como o número de faces triangulares é 4Q, 4 vezes 2, 8. O que ele quer? O número de arestas do poliedro. O número de arestas é 8 vezes o número de faces quadrangulares. São 16 arestas. Tá aqui, ó, letra C. Certo? Aí vem a pergunta do Rian, que é uma pergunta que normalmente, sempre quando eu acabo de fazer um exercício como esse pela primeira vez, os alunos sempre fazem essa pergunta, Rian. Então é uma dúvida super comum. Sempre vai dividir por 2? Ou aí dividiu por 2 porque você tinha dois tipos de face, né? Face triangular e face quadrangular. Aí eu digo para vocês, sempre vai dividir por 2. Sabe por quê? Porque para montar uma aresta, você junta dois lados. Não interessa quantos tipos de polígonos você tem. Não interessa quantas faces você tem. Sempre que você unir dois lados, você vai ter uma aresta. Então, sempre divide por 2. Beleza, pessoal? Tamo junto, Renan. Tamo junto. Vamos lá, vamos lá. Questão 5. Cadê minha caneta? Achei. No ano de 1751, o matemático Euler conseguiu demonstrar a famosa relação para poliedros convexos, que relaciona o número de faces, arestas e vértices. Tá bom. No entanto, na busca dessa demonstração, essa relação foi sendo testada em poliedros convexos e não convexos. Observou-se que alguns poliedros não convexos satisfaziam a relação e outros não. Um exemplo de poliedro não convexo é dado na figura. Todas as faces que não podem ser vistas diretamente são retangulares. Tudo bem. Então, eu acho que são essas faces aqui, né? Ó, essa aqui, por exemplo, estou fazendo aqui tracejadinho. É uma coisa que a gente estaria vendo, né? Ó, aqui e aqui completaria. É mais ou menos isso, né? Qual a relação entre os vértices, faces e arestas do poliedro apresentado na figura? Aqui a gente vai ter que contar. Então vamos lá. Quantos vértices eu tenho do lado de cá? 1, 2, 3, 4 lá embaixo. Aí eu tenho esses 4 do lado de cá, certo? Ó, mais 4. Aí eu tenho aqui, nessa caixinha, isso aqui é uma caixinha, não é? Eu tenho 4 vértices aqui também, 4 vértices desse lado também. Então é 4 mais 4 de novo. Então são 16 vértices. Beleza? Agora vamos para o número de faces. Galera, face é todo lugar onde você consegue colocar a mão. Então, por exemplo, eu tenho uma face aqui e uma face aqui, são duas. Essa face de frente e essa face oposta a ela, mais duas. Aí eu tenho o fundo, que é uma, mais a parte de cima, que é mais uma. Beleza. Aí vamos para esse buraquinho aqui. Nesse buraquinho, eu tenho essa face e essa face oposta. Eu tenho essa face e essa face oposta. E eu tenho o fundo, mas não tenho a parte de cima, que a parte de cima é vazada. Aí aqui a gente vai ter quantas faces? 2, 4, 6, 8, 10, 11 faces. Maravilha. Agora o número de arestas. Vamos lá, número de arestas. Eu tenho 4 arestas no fundo, 4 arestas subindo, ó, 4 no fundo, 4 arestas verticais subindo aqui, ó, essa e aquela outra ali. Mais, agora vamos lá. Essas 4 de cima, são 4, mais, agora vamos pro buraquinho. Para esse buraquinho aqui, eu tenho 4 no fundo e 4 em cima, 4 mais 4, e 4 que sobem. Essas 4 aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 4, 24. Maravilha, maravilha. Tá. Então, vértice mais face vai dar quanto? 16 mais 11, né? Que é 27. É igual a aresta. A aresta é quanto? 24. 24 para se tornar 27 tem que somar 3, né? Então a relação que a gente tem é essa daqui. Essa questão aí não tinha como fazer se não fosse visualizando, contando mesmo na mão. Era para fazer na mão essa daí, não tem jeito. Tudo bem? Então, algumas pessoas não conseguem enxergar o que tem do outro lado, né? Aí torna a questão um pouco mais difícil. Mas deu para sacar, pessoal? Essa daí, você não teve conta, não. Foi só observação. Tá bom? Aí, a 10.
Já já vão começar as contas, né? Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas duas faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler, em que V, A e F são os números de vértices, arestas e faces. Em um cristal cuja forma é de um poliedro de Platão, patrão é ótimo, de Platão, de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Vamos ver aqui. Ele falou, só tem faces triangulares. Então, o número de arestas é o número de faces triangulares vezes 3 sobre 2, certo? Como ele só tem faces triangulares, eu posso dizer que é o total de faces vezes 3 sobre 2. Aí eu vou substituir isso no lugar de aresta. Aqui, ó, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Eu vou substituir aqui. Então, vértice mais face é igual a 3F sobre 2 mais 2. Vou multiplicar todo mundo por 2 para eliminar esse cara aqui de baixo. Aí vai ficar 2V mais 2F. Do outro lado, 3F, que vai simplificar com esse 2, né? E esse 2 vezes 2 dá 4. Aí eu vou pegar esse 3F e vou jogar para o lado de cá. Vai ficar aqui, peraí, deixa eu apagar aqui. Mais 2F, menos 3F. E esse 4 fica lá do outro lado. Essa continha aqui vai dar menos F. Aí isso aqui vai dar na letra C. Certo? Essa relação aqui que eu falei para vocês lá no início, no resumo, eu falei para vocês, isso cai direto. Aqui, Rian, o essencial nessa questão era justamente sobre a aresta. Porque você olha aqui nas alternativas e nenhuma delas tem o azinho de aresta. Aí se liga, como todas as arestas aqui, ó, em um cristal que já forma poliedro, é um poliedro de faces triangulares, então todas as faces têm esse formato. Cada face desse formato tem 3 lados, certo? E se você for juntar 2 triângulos, você vai ter que juntar 2 lados. Esses 2 lados, quando estiverem juntos, vão formar uma aresta. Então é por isso que a gente diz que o total de lados sobre 2 é igual ao número de arestas. Mas qual é o total de lados? São 3 lados vezes o número de faces. Tá aqui, ó, 3F sobre 2, que é para poder calcular o número de arestas. Tá joia? Show de bola, pessoal? Vamos, tamo junto, tamo junto. Vamos lá. Essa questão aqui, eu falei para vocês, né? Vocês tiveram mais dúvida em matemática financeira do que qualquer outra coisa, olha só. O processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. Aí eu vou explorar um pouquinho o professor de Mate 1, vamos lá. Quando você quer aumentar alguma coisa em 15%, tu multiplica por qual número? Por exemplo, eu quero aumentar o meu volume em 15%. Eu vou multiplicar o meu volume por qual número? Isso, galera, tá afiada aí, ó, excelente. Então aqui a gente vai multiplicar o volume por 1,15, maravilha. Aí vem o aerador 2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Então aqui eu não vou nem perguntar, porque todo mundo já vai me responder que é 1,10. Beleza. Então perceba, desde que o volume sai daqui até que o volume entre aqui, ele sofreu 2 aumentos sucessivos. Então esse volume você vai multiplicar por 1,15 e depois por 1,10. É a mesma coisa, o resultado daquela conta ele é 1,265. Então o seu volume T2, ó, T2, é igual ao volume T1 vezes 1,265. Até aqui, tá todo mundo comigo? Fala aí. Maravilha, maravilha. Agora, para você já não sair marcando igual um tarado a letra A, vamos ver se é realmente a letra A, né? Eu sei que a resposta é a letra A, mas poderia não ser, poderia ser uma pegadinha. Então se liga. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que a base de T1 tem comprimento C e largura L. E a base T2 tem comprimento C sobre 2 e 2L. Beleza. Então, qual é o volume? Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que saiu de T1, que eu vou chamar de H, aliás, desculpa, ele mandou denotar por X, né? É X, e a altura de líquido, da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. Muito bom. Bom, qual é o volume de um prisma T2, no caso? É a área da base, que é base vezes altura, vezes a altura do prisma, que ele chamou de Y, beleza. Qual é o volume de T1? A área da base, que é C vezes L, vezes a altura, que ele mandou a gente chamar de X, e eu tenho que multiplicar esse cara por 1,265, porque a gente está vendo isso aqui em cima, né? Esse 2 vai embora com esse 2, vai ficar do lado de cá, C, L, Y. Do lado de lá, C, L, X, vezes 1,265. O C e o L vão simplificar, e aí a gente achou o que está escrito ali na letra A, não é? 1,265x, certo? Tudo bom? Essa foi a 12. Agora vamos para a 13, tá começando as continhas, eu tô gostando agora. Quem achou essa questão difícil aí? Fala pra mim. Tinha que visualizar uma parada aí nessa questão. É? Ih, uma galera. Vamos lá.
Considere o cubo, todas as arestas iguais, muito bom. Representado na figura cuja aresta é 4. Então isso aqui é 4. Isso aqui também é 4. Aqui também é 4. Tá legal. E M é o ponto médio, então aqui é 2. E aqui é 2. Maravilha. Ele quer a área do triângulo. Entendi. Caramba, cara. deixa eu pensar aqui. Bom, eu preciso, para calcular a área de um triângulo, por exemplo, se eu quiser, apenas se eu quiser, chamar esse cara aqui, ó, o HG de base. Minha base é 4. A minha altura, vê se você entende que a minha altura, ela vai ser essa linha aqui, ó. Todo mundo se ligou que a minha altura vai ser aquela linha azul ali? Sim, beleza. Ah, prof, então como é que eu calculo essa altura? Essa altura, ela vai do ponto médio da aresta lá em cima ao ponto médio da aresta aqui embaixo. Você concorda que é a mesma linha que eu puxasse daqui do ponto G até o ponto B? Todo mundo concorda que é a mesma linha? É, né? E isso daqui, que linha é essa daqui? É a diagonal da face quadrada, né? É a diagonal. Ou seja, L raiz de 2. Então ela é a altura do meu triangulinho. Como a minha altura é 4 raiz de 2, a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Isso aqui vai dar 8 raiz de 2. Letra C de cetosina. Isso aí, Ana Júlia. Tudo bem, pessoal? Nessa daí? Fala comigo aí. Vou repetir, Poliana, com certeza. Vamos lá. Para a gente calcular a área de triângulo, Poliana, a gente tem 1 milhão de fórmulas. Só que a mais fácil de todas é base vezes altura sobre 2, não é? Nossa grande dificuldade é que essa altura tem que fazer 90 graus com o lado que você escolheu como base. Então, se eu escolher o HG como base, a altura tem que vir lá do vértice oposto até o ponto médio aqui do meu lado, né? E por que eu falei ponto médio? Porque essas duas linhas aqui são iguais. Esse é um triângulo isósceles. Tá certo? Aí, foi bom, isso aí. Como é que eu descobri que essa linha é a altura da face? Porque eu estou indo de um ponto médio até outro ponto médio. Eu estou indo de dois pontos que ficam na mesma posição de suas arestas. Então, se eu arrastar esse pontinho para cá, aqui é 2, 2, tá vendo? Você vai arrastar duas unidades. E aqui embaixo também. Então, a gente vai acabar chegando nos vértices G e B. Então, o comprimento da linha BG é o mesmo comprimento da altura que eu estou precisando, sacou? A propriedade da mediana que relaciona com a área, Rian, é que a mediana divide o triângulo em dois triângulos de mesma área. Não importando se o triângulo é equilátero, isósceles, escaleno, não interessa. Se você traçou a mediana, ela divide o triângulo em dois de mesma área. Joia? Beleza, Poliana? Tamo junto. Então vamos lá. E agora eu preciso pegar as outras questões. Agora eu vou pedir para vocês mais uns minutinhos, que eu vou pegar as questões. Falta 15, 16, 17, meia dúzia, 19. Vai dar tempo da gente fazer todas elas. Essa aqui é a 6. Tá, 6, agora 15, 16, 17, 19. 15 tá aqui. Tem a 17 aqui, já tá na agulha já. A 16. Aí agora falta 19, é a última. Vamos lá. Pronto, pessoal. Vamos lá. Agora a questão 6. Vou pegar minha caneta de volta aqui. A figura abaixo corresponde à planificação de um determinado poliedro, tá certo? O número de vértices desse poliedro é... Então, olha só. É uma questão muito clássica também. O cara te dá um poliedro planificado e ele te pede o número de vértices. Qual é o maior erro do aluno nesse caso? Ele vai querer contar o número de vértices. Ele só esquece o seguinte. Se ele contar esse vértice aqui, ó, esse vértice vai se juntar com esse. Então, na hora que ele conta esse aqui, na hora que ele conta esse, ele está contando os dois vértices, mas deveria contar um só. Ainda te digo mais. Esse vértice aqui vai se juntar com esse aqui, ó. Então, vai ficar pior ainda. Então, não tem como a gente contar na figura o número de vértices. A gente vai precisar daquela relação. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Vértice não tem jeito, parceiro. Você tem que calcular. Face, dá pra gente contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Maravilha.
Aí, aresta. O que é aresta mesmo? É a metade do número de lados. Quantas faces triangulares a gente tem? A gente tem 4, não é? Então, 4 faces tem 3 lados. E a gente tem 1, 2, 3, 4 faces que tem 6 lados. Então, 4 faces que tem 6 lados. Aí, agora a gente só precisa calcular. Ó. Vértice mais face é igual. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 6, 24. 12 com 24 dá 36. 36 sobre 2 dá 18. 18 mais 2 vai dar 20. E o 8 passa para lá diminuindo, então o número de vértices é igual a 12. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Falem aí se essa ficou tranquila. Quem tentou contar o número de vértices? Vamos lá. Na humildade, na humildade. Alguém tentou contar o número de vértices? Pois é, obrigado, Isabela, pela sinceridade. Mas você entendeu por quê, a Dani também. Entenderam por quê? Não pode contar o número de vértices? Porque a gente não imagina qual é o formato desse poliedro esquisito aí. Ele é muito esquisito. Eu sou professor de matemática e eu não tenho a menor noção de qual é o formato que esse poliedro vai ficar depois de montado. Então a gente não consegue prever o número de vértices. Se for fácil, dá para contar. A gente contou. A aresta também. Agora, vértice não. Né? Ô, Fernando, cara, esse cachorro tá danado mesmo. Vamos lá. Em uma fábrica, uma caixa com a forma de paralelepípedo retângulo tem 25 por 10 por 8, tá bom. É preenchida com pequenos cubos de meio centímetro cúbico cada. Inicialmente, apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto, duplica-se o número de cubos dentro dela. Tá, duplica-se o número, tá bom. Considere a tabela e ele quer o valor do tempo T em minutos necessário para a caixa ser totalmente preenchida. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem duas linhas de pensamento e a gente tem que tomar muito cuidado com essas duas linhas de pensamento, porque a gente pode ficar. Deixa eu pensar aqui. Bom, vamos lá. O volume da caixa grande é 25 vezes 10 vezes 8, né? Isso daqui tem que ser um número N de cubinhos de meio centímetro cúbico de volume. Aí, vamos pensar aqui. Tá tudo bem. Tá, então vamos lá. 25 vezes 10 dá 250, 250 vezes 8 dá 2.000. 2.000, se a gente divide por meio, a gente vai dizer que lá dentro tem 4.000 cubos. A caixa se preenche com 4.000 cubos. Beleza. Ele quer o valor do tempo T em minutos necessário para que a caixa seja totalmente preenchida. Então, a minha sequência é 1 cubo, 2 cubos, 4 cubos, 8 cubos. Isso aqui é uma PG, né? Tudo bem. Aí, no final de tudo, vai ter 4.000 cubos. É que a caixa é preenchida, né? Tá bom. Então, esse cara aqui, eu posso dizer que ele é 2. Tô tentando imaginar aqui. Isso aqui ele diz que a cada minuto, né? A cada minuto duplica-se. Então, aqui a gente vai duplicar, 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 duplicar. Tá. Então, esse aqui é o meu A1. Isso aqui é uma PG, né? De razão 2. E esse aqui é o meu AN. E eu preciso saber quem é esse N. Então, o meu AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Isso daqui é 4 vezes 1.000, né? 4 vezes 1.000. 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Tá? E o 4, o valor tá, do outro lado vai ser 2 elevado a N menos 1. Então, nós achar uma relação aqui. Peraí. Esse cara aqui, esse 4 é 10 elevado a 0,60. Para que isso, né? Então, do lado de cá, a gente tem 10 elevado a 3,6. Do outro lado, 2 elevado a N menos 1. Mas para que isso? Estou tentando mais. Opa, foi mal. Estou tentando imaginar aqui para que isso. Peraí, galera, eu tô tentando raciocinar aqui, peraí. Bom, aqui vai ficar muito complicado da gente imaginar isso, né? Então, o que que eu vou sugerir? Da gente não calcular com relação a volume, não. A gente calcular em relação aos cubinhos encaixados. Por exemplo, se o meu cubo tivesse 1 centímetro cúbico de volume, cada aresta dele mediria 1, né? Então, eu poderia dizer, por exemplo, que aqui nesses 25 eu teria 25 cubos empilhados. Nesse 10 eu teria 10 cubos do lado a lado e aqui 8 também lado a lado. Então, como o meu volume, que é a aresta ao cubo, é 0,5, que é a mesma coisa que meio, né? Esse cubo vai para lá e vai virar raiz cúbica de 1 sobre 2. Tá? Que vai ficar 1 sobre raiz cúbica de 2. Beleza. Esse cara aqui é um número quebrado, né? Não é um número inteiro. Então, a gente não tem como prever, mais ou menos, como vai dar isso daí. O que a gente vai ter que fazer? Esses 25 aqui,
eu vou dividir pela aresta do cubo. Por quê? Se a aresta do cubo fosse 5, 25 sobre 5 é um exemplo ruim. Se a aresta do cubo fosse, sei lá, 2, eu vou dividir esse 10 por 2, vai dar 5 cubinhos empilhados. Então eu preciso dividir esse cara para saber o número de cubos que tem nessa dimensão. Divisão de fração, você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ser 25 raiz cúbica de 2. Aí aqui, pessoal, cara, eu acho que infelizmente a gente ia ter que ter uma... Eu tô tentando imaginar para que a gente vai usar essa tabela aqui, né? Mas vamos lá. Raiz cúbica de 2. Você vai ter que imaginar um valor para raiz cúbica de 2. Meu Deus. Bom, essa é a quantidade de cubos nessa aresta. Se a gente seguir o mesmo raciocínio na aresta 10, eu vou ter 10 raiz cúbica de 2 cubos. E nessa aresta 8, eu vou ter 8 raiz cúbica de 2 cubos. Isso aqui é o número de cubos. Se eu multiplicar o número de cubos de cada dimensão, eu tenho o total de cubos. Então vai ficar... Ih, olha só que legal. Raiz cúbica de 2 vezes ela mesma 3 vezes é a mesma coisa que ela ao cubo, né? Então vai dar 2. E aí 25 vezes 10 vezes 8 dá 2.000. Então a gente tem aqui 4.000. Mas aí vai dar a mesma coisa que a gente tinha achado antes, né? Vai dar 4.000. Bom, 4.000, como ele vai duplicar, duplicar, duplicar? Deixa eu pensar aqui. A gente começa com um cubo e vai até o 4.000, né? Como vai duplicar, 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 vai ser 1 vezes o 2 elevado a alguém e tem que ser igual a 4.000. As potências de 2 que a gente conhece são 2 elevado a 10, que é 1.024, 2 elevado a 11, que é o dobro disso, né, que é 2.048, e 2 elevado a 12, que é o dobro disso, que é 4.096. Então, se eu duplicar 11 vezes, eu não preencho a caixa. Se eu duplicar 12 vezes, eu preencho a caixa, tá vendo? Então, o valor do tempo em minutos necessário para que a caixa seja totalmente preenchida é de 12 minutos. Eu marcaria isso aqui, 12 minutos. Porém, essa tabela não serviu para nada, não usei essa tabela para nada, e eu achei uma sacanagem porque ele não te deu uma noção do valor de raiz cúbica de 2, né? Pois é. É isso, Thalita, eu também não entendi, não. Galera, era aquilo que a gente estava fazendo antes, só que eu estava tentando enfiar um 10 ao cubo ali, um 10 a 4, para tentar usar essa tabela aqui, mas usando a tabela não tem nenhuma saída para a gente. Pois é. Muito estranho, né? O seu deu 13, Fernando? Por que o seu resultado deu 13? Quem se entendesse arredondava? Não, deu 13, não, deu quase 13, deu 12, alguma coisa, é isso? Vou tentar retomar aqui. 2 elevado a n. Tinha dado isso, né? O 4 eu substitui por 10 elevado a 0,60, então do lado de cá é 10 elevado a 3,6. Do lado de lá, esse 2 aqui, ó, eu vou substituir por 10 elevado a 0,30. Aí vamos ver aqui, ó, 10 elevado a 3,6, do lado de lá, 10 elevado a 0,3n menos 0,3. Bases iguais, aí a gente iguala os expoentes, né? 0,3n menos 0,3. Aí esse cara passa para lá, fica 3,9. E aqui 0,3n. Eu achei 13 agora também, ó. É igual o Fernando. Pois é, mas não tem 13, né? Ó que coisa. Caraca, hein? É 12, é 12, é 12. É porque se tem 12 ali e tem 14, né? Caraca, e agora? O que fazer? Não sei o que fazer. Porque usando a tabela que ele deu, vai dar 13. Sem usar a tabela, usando ali o raciocínio lógico com as potências de 2, dá 12, né? Com 12 a caixa já fica lotada, você não precisa nem chegar no 13. Enfim, é isso. E o ERG, né? Primeiro exame de qualificação, não era nem pra ser tão difícil assim. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos ligar pra essa porra não. 12 é isso. Pois é, então vamos jogar isso pra Deus. Aqui, ó. Vermelho. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de paralelepípedo retangular, cujas medidas internas são 40 por 35 por 60. Deixa eu ver o que o Rian colocou ali, se fatorar por 10. Mas a gente fatorou por 10 aqui, ó. Aí deu 13, né? A gente usou a tabela para fatoração por 10, Rian. Aí também deu errado. Pois é. Por que eles usam log, ô Isadora? Vou explicar para você. Porque nessa igualdade aqui, ó, se você colocar o logaritmo, ficaria assim, ó. Log de 4 mais log de 10 ao cubo. Do outro lado, n menos 1, log de 2. Log de 4 é 2 log de 2, né? Log de 10 ao cubo é 3. E do outro lado, n log de 2 menos log de 2. Aí isso aqui viraria uma equação com log de 2. Entendeu?
Aí vamos ver aqui, ó. Esse cara vai para lá, vira 3 log de 2. Então fica 3 log de 2 mais 3, aqui n log de 2. Aí se você parar para pensar, o log de 2 é 0,30. A tabela está te dando aqui, ó. Então fica 3 vezes 0,30 mais 3 igual a n vezes 0,30. Essa linha aqui vai dar o mesmo resultado que essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. E a gente vai chegar a 13, não é? A Isadora que falou que lá na internet está usando log. Isadora, lá tá dando 13 também, não tá? 12? Mas como tá dando 12? Ali é 3,9 dividido 39 por 3 dá 13. Só se ele... Ah, puta que pariu. Olha só. Não. Então, olha só. A não ser que ele fale que são 13 termos. Agora eu entendi por que o 12, Isadora. Olha só. O n igual a 13 é porque são 13 termos. Mas ele diz que, em seguida, a cada minuto, duplica-se o número de cubos dentro dela. Então, o primeiro termo, o primeiro cubo que foi colocado dentro da caixa, não passou um minuto nenhum. É isso, Fernando. É, você falou, já tinha um lá. Aí, depois desse um, eu dupliquei para os próximos 12 termos. Então, a resposta é 13, sim. São 13 termos, mas duplicaram 12 vezes para chegar até o 13º termo. Então, é isso. Letra A. Foi isso. Agora está entendido. Agora está tudo esclarecido. Conseguiram compreender? A Thalita deu uma desabafada agora. Ela tá mais aliviada depois de ser desabafada. Pô, mas entendeu, né, Fernando? Entendeu. Agora entendeu. Agora a questão ficou clara. Nem eu tava entendendo direito. Questão horrorosa, né? Mas é da estadual, cara. Não era pra ser tão difícil assim, não. Pois é. Vamos lá. Mais umazinha que é essa 17 aqui, né? E obrigado aí o pessoal que voltou na questão, finalmente. Por conta de vocês terem voltado, a gente conseguiu entender. Então aqui, ó. Aqui ele diz que para decorar, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de paralelepípedo, blá blá. Em seguida foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente do local, essa pessoa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais brancas de volume igual a 100 centímetros cúbicos cada. 100 centímetros cúbicos cada pedrinha, que ficarão totalmente imersas na água que será colocada no vaso. Tá bom. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do vaso fosse preenchido com água e que, após as pedrinhas colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo do vaso. Isso aqui é a altura do vaso. Então, a figura deveria ser alguma coisa assim, ó. Vai ficar até aqui assim, ó. Essa é a parte que tem volume. Vai ser 50 por 35 por 40. Ok? O que é esse volume aqui? É o volume de água mais o volume das pedras. Certo? O volume de água vai ser 40 vezes 35. Não, vou fazer assim agora não. Vamos terminar de ler para ver se ele dá mais alguma informação legal. Vamos lá. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume do vaso fosse preenchido com água. Aqui ele deu a dica, né? Metade do volume do vaso preenchido com água. Então o volume de água é 40 vezes 35 vezes 30. Metade do volume do vaso é metade da altura total. Isso é o volume de água. Tá bom. E aí, do 30, olha só que sensacional. Ele primeiro preencheu com água até uma altura de 30. E depois que colocou as pedrinhas, o volume tinha que parar no 50. Então, esse paralelepípedo preto que está aqui, que fica em cima do paralelepípedo das pedrinhas, da água, é um paralelepípedo que tem altura 20. Esse é o paralelepípedo das pedrinhas. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo além da planta uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Então, esse volume aqui corresponde ao volume das pedrinhas, que vai ser 20 vezes 40 vezes 35. E esse cara aqui tem que ser igual a N pedrinhas vezes 100 cada uma delas. Certo? Se eu passar esse 20 para o lado de lá dividindo, ele vai transformar esse 100 em 5. Do lado de cá sobra o 40 e o 35. Esse 5 transforma esse 35 em 7. 7 vezes 4, 28. Então, quantas pedrinhas o cara comprou? 280. Tudo bem? Depois de uma questão chata como aquela, uma questão fofinha como essa daí. Todo mundo comigo nessa? Maravilha. Aí tem a 16 aqui. Vamos. A figura mostra uma escada maciça de 4 degraus, todos eles com formato de paralelepípedo reto retângulo. A base de cada degrau é um retângulo com dimensões 20 centímetros por 50 centímetros. E a diferença de altura entre o piso e o primeiro degrau, e entre os degraus consecutivos, é 10 centímetros. Se essa escada for prolongada para ter 20 degraus, mantendo o mesmo padrão, seu volume será igual a... esse padrão ele gera uma evolução, né? Olha bem aqui, ó. Aqui você tem um degrau. Aí no segundo, você tem o volume de 2 degraus. Aí no terceiro degrau, você tem que preencher o volume de 3 degraus. Tá vendo? Então vamos lá. Com um degrau,
Nosso volume é 50 vezes 10 vezes 20. 50 vezes 10 vezes 20. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 2, 3 arinhos. 1, 2, 3 arinhos. Isso, centímetro cúbico. Beleza? Joia. Aí, no segundo degrau, eu já vou ter 2 vezes o 10.000, que vai ser 20.000 centímetros cúbicos. No terceiro degrau, eu tenho o volume correspondente a 3 degraus. 3 vezes 10.000, que vai dar 30.000 centímetros cúbicos. Percebeu aqui a evolução? Quando eu chegar no 20º degrau, eu vou ter 20 vezes 10.000, que vai dar 200.000 centímetros cúbicos. E a escada vai ter que somar todos esses volumes aqui. Isso daqui é a soma de uma PA, né? É o A1, que foi crescendo de 10.000 em 10.000, percebeu? Então, é o A1 mais o AN vezes N sobre 2. Esses dois aqui a gente simplifica, vai dar 10. 200 mais 10 dá 210. 1.000 vezes 10 é só botar mais um zerinho. Centímetros cúbicos. De centímetro cúbico para eu ir para metro cúbico, eu divido por 10 ao cubo 2 vezes. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2,1 metros cúbicos. Tá aqui, ó. Letra A. Tudo bem, gente? Questãozinha bonita da FUVEST, envolvendo aí PA. Ó, coisa linda. Diz aí que ficou tudo na paz. Deu para sacar? Show. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com uma espessura de 5 centímetros utilizando concreto usinado conforme as dimensões do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2, 5 e 10 metros cúbicos de concreto. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Tudo bem. Tudo aqui está em metros, não é? Aí a espessura da laje está em centímetro. Vou transformar esse cara para metros, 0,05 metros. Beleza. Mas todo mundo entendeu o que é espessura? É que essa laje aqui, esse espelho de laje que você está vendo, ele tem uma espessura aqui, ó. Se eu pudesse colocar uma laje em pé, ela ficaria assim, mais ou menos, ó. Tá vendo aqui, ó? 5 centímetros de espessura. Essa espessura aqui seria 0,5. E o volume, isso aqui é um prisma. Foi o que eu falei com vocês lá no início da aula de hoje. O que um cara precisa para ser um prisma? Ele precisa que as suas bases sejam iguais. Olha essa base cinza aí. É uma coisa escrota. Se você cortar, vai dar 3 retângulos e tal, tudo bem. Agora, a laje, ela é igualzinha embaixo e em cima, então é um prisma. Como é que eu calculo o volume de concreto para a laje? É só multiplicar essa área daí pela sua espessura. Porque esse troço aí é um prisma. Como é que a gente calcula essa área? Você pode dividir da maneira que você achar mais conveniente. Eu dividi assim, ó. Bem tortinho assim mesmo. Essa área aqui é 8 vezes 1, que dá 8 metros quadrados. Essa daqui vai dar 2 vezes 8 mais 3, que dá 11, né? 22 metros quadrados. Essa daqui vai dar 14 vezes 5, que é 70 metros quadrados. Então, o volume do troço é a área da base, que é 8 mais 22, 30. 30 mais 70, 100. 100 metros quadrados vezes uma espessura de 0,05 metros. Então, o volume aqui vai ser de 5 metros cúbicos. Quanto você vai precisar, então? O mestre de obras, deixa eu ver se tem alguma pegadinha, né? Porque eu estou marcando a letra C por enquanto. Para fazer eu acho que é isso. O que vocês acham? Estão comigo aí? Eu acho que é isso, né? Eu fui olhar para ver se tinha uma pegadinha e ia dissolver alguma coisa na laje e tudo mais. Mas eu acho que não. Acho que é isso mesmo. Certo, pessoal? Então tirei a dúvida, todas as dúvidas aí de vocês. Joia? Hoje, por conta não sei se foi por causa da falta da câmera e tudo, eu não gostei da aula de hoje. Peço desculpas a vocês, tá? Acho que a gente não teve uma interação muito boa aí, porque vocês não estavam me vendo. Desculpa mesmo. Porém, eu dei o melhor que eu pude aí, tá? Na semana que vem teremos câmeras. Acho que todo mundo podia abrir a sua própria câmera na semana que vem, então eu tô avisando com antecedência aí, ó, pra gente tirar uma foto maneira, um print maneiro. Tá feita a proposta, tá joia? Obrigado a todos aí pela presença. Não tem problema não, tira só da cara, Fernando. Tamo junto, galera. Fique com Deus aí, tá? Grande abraço, até mais. Valeu mesmo.